Segundo a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é definido como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Tendo em vista este conceito, as questões que envolvem a aparência corporal não representam apenas questões estéticas, mas sim uma questão de saúde. Então, a repórter Larissa Alvarenga foi ao consultório do Dr. Tiago Marra, que possui uma visão moderna e visionária sobre a função da cirurgia plástica na sociedade. Acompanhe comigo. Olá, Ressoário. Eu sou a Larissa Alvarenga e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério. Cuidar do corpo é uma atitude saudável, aumenta a autoestima, mas quando a busca pela beleza se torna obsessiva, ela pode virar doença que exige tratamento. O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgias plásticas. Mas quando o procedimento é realmente necessário? Para ter essa resposta, nós viemos até aqui, o consultório do Dr. Tiago Marra, especialista em cirurgia plástica. Vem comigo! Bom, pessoal, então para tirar todas as dúvidas, estou aqui com o Dr. Tiago Marra. Muito prazer, obrigada por receber a nossa equipe aqui. O doutor é especializado em cirurgia plástica há 2 anos, atende não só aqui em São Paulo, mas também em Belo Horizonte e também em Fortaleza, né, doutor? Exatamente, eu sou mineiro de Belo Horizonte e há 1 ano e meio já estou aqui em São Paulo também e atendo também em Fortaleza. Então vamos lá para a nossa principal dúvida: quando a cirurgia plástica é realmente necessária? Sim, a partir do momento que o corpo da paciente, né, está incomodando ela, ela pode fazer cirurgia plástica. É lógico que a gente tem que ter certos cuidados com os excessos. A gente vê às vezes as pessoas buscando uma certa perfeição, né? Então isso pode gerar alguns excessos. Então temos que ter cuidado com isso, né? Mas o procedimento para a melhora da autoestima, ele é sempre bem-vindo. Então, por exemplo, se você recebe uma paciente aqui, você analisa todos esses fatores, de repente ela está querendo uma mudança no corpo que você não acha que é necessária. Qual que é a sua atitude nesse momento? Sua recomendação como médico? Sim, a gente precisa realmente identificar, né, aquele paciente que está realmente fazendo um procedimento por necessidade e aquele paciente que está exagerando já no número de procedimentos cirúrgicos. Então, por exemplo, assim, eu encontro às vezes algumas pacientes que já têm um corpo bonito, que já têm um bumbum bonito, mas querem colocar mais preenchimento no bumbum, inclusive sugerem para a gente fazer preenchimentos com PMMA, com silicone industrial, buscando assim uma beleza, uma perfeição, né, que está fora da realidade. Então, quando a gente identifica esse tipo de paciente, a gente realmente opta por não realizar o procedimento. Nesse tipo de caso, você acha que pode até virar uma doença, essa obsessão, essa busca pela beleza? Sim, isso são casos extremos, né? Não é o nosso dia a dia, né? Eu diria que 1% dos pacientes, talvez, tem realmente uma obsessão. Tá? Isso já é um outro lado. O que a gente vê realmente no dia a dia são assim, pequenos desvios realmente do que é necessário ou não. Então é algo que é muito sutil, tá? É difícil às vezes a gente identificar e a gente tem que realmente tomar cuidado também para não ficar pré-julgando, né? Os pacientes, porque a gente não sabe também, né, até que ponto aquele detalhe que para a gente talvez não seja tão relevante. Por exemplo, às vezes o paciente não tem um nariz tão bonito, mas para ele aquilo ali incomoda ele, né? Então não há problema se ele quer melhorar um pouco a estética nasal, isso é aceitável. Tá? O problema eu acho realmente quando começa a ser diversos procedimentos, a pessoa nunca está satisfeita e aí você vê que realmente é um problema mais psicológico. Agora, doutor, existem muitos casos em que o emocional da pessoa está muito abalado, casos mais específicos, assim como a orelha de abano, um nariz um pouco maior, que a pessoa acaba sofrendo um certo bullying, até quando adolescente, até mais velho também, quando criança. A gente estava falando dessa questão do conceito, né, do que é a cirurgia plástica hoje.
Existem, primeiramente, você falou, né, duas coisas aí, a questão do bullying, a questão do conceito de cirurgia plástica. A questão do bullying ocorre principalmente, né, em adolescentes, pré-adolescentes, no caso de orelha em abano, né, a gente faz a cirurgia de otoplastia, ela é indicada a partir dos 6 anos de idade, né, quando o paciente tem a orelha proeminente. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece dentro das escolas. Então, o nariz, às vezes, tem pessoas que têm realmente um nariz muito projetado, isso pode gerar um certo bullying, causar um certo dano psicológico. Então, essas coisas podem ser tratadas, né, através da cirurgia plástica e minimizar esses problemas. Tá ótimo, doutor. Agora nós vamos às dúvidas mais frequentes, né, dos pacientes. Quais são as cirurgias mais procuradas? Sem dúvida nenhuma, tá? A lipoescultura com abdominoplastia, tá? É uma das mais procuradas. A mamoplastia, tá? Com prótese ou sem prótese. E esses são as cirurgias corporais, aquelas em função da gestação. É só você pensar assim, depois da gestação, né, o que acontece com o corpo da mulher, que são as que mais procuram. Então, há uma flacidez do abdômen, né, há sempre aquele excessozinho de gordura, o seio cai. Então, sem dúvida nenhuma, esses são os mais procurados. Tá? No meu consultório também há muita procura de rinoplastia, né, e eventualmente também otoplastia em algumas crianças também. Então, só para o pessoal de casa entender, a abdominoplastia é diferente da lipoaspiração. Qual é a diferença? Isso, muito legal essa pergunta, uma dúvida muito frequente, né? Uma coisa, gente, é ter excessozinho de gordura, tá? Outra coisa é ter excesso de pele. A lipoaspiração, ela serve para puxar a gordura e tirar aquele excesso da pele. Quando o paciente é jovem, geralmente que não teve filhos, a pele ela tem uma boa capacidade de retração. Então, só de fazer a lipo, aquela pele junta, aquela pele retrai, né? Porém, no paciente que já está um pouco mais velho ou então que já teve filho, ele tem o excesso de gordura, mas ele tem a pele flácida, uma pele que perdeu a elasticidade dela. Então, nesse paciente, não adianta só eu fazer a lipo, eu só tirar a gordura. Eu tenho que tirar a gordura e retirar o excesso de pele. Aí vem a abdominoplastia. E qualquer pessoa pode passar por uma cirurgia plástica ou existem restrições até por conta de problemas de saúde? Qualquer pessoa pode fazer? Então, sempre vai ser feito os exames pré-operatórios. Alguns pacientes, por exemplo, têm pressão alta ou então têm diabetes. Bom, estando bem controlado, tá? Não há restrição, a gente pode fazer o procedimento, né? Sem problema nenhum, a não ser que o paciente esteja com uma doença muito grave, né? Um câncer e tal, assim, ele não vai fazer uma cirurgia estética, né? Ele tem que primeiro tratar a doença dele. Então, ele estando bem, assim, de saúde ou com alguma doença controlada, ele pode fazer a cirurgia, não há restrição, não. Tá ótimo, doutor. Bom, esclarecemos as dúvidas. Agora, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão interessadas, insatisfeitas com o corpo. Principalmente, eu queria que você focasse nessa questão do excesso. Quando realmente é necessário fazer uma cirurgia plástica? A gente tem sempre que cuidar para que não ocorram excessos. Então, o que eu costumo falar com o paciente é o seguinte: ser feliz, pessoal, é ser feliz apesar de... Tá? Então, apesar de eu não ter a barriga legal, eu sou feliz. Apesar de não ter o nariz como eu imaginei, eu sou feliz. Então, ser feliz é ser feliz apesar de. Então, não há mal nenhum em você melhorar alguma coisa que está te incomodando, tá? Mas não deixe todos os motivos da sua vida nisso. Porque se tudo na sua vida, né, a sua felicidade depender, né, de você estar com o corpo perfeito, você sempre vai estar insatisfeito, tá? Então, cirurgia plástica é uma questão de saúde, é uma questão de autoestima, mas a gente não pode exagerar e não pode deixar que isso seja a única coisa da sua vida, né? Tem outras coisas também muito melhores, também muito boas também, que a gente tem que saber aproveitar, apesar da gente não ser perfeito. Tá certo, muito obrigada, doutor.
Bom, e agora nós vamos conversar com a Fabiana Alves. Ela passou por 2 cirurgias estéticas e nós vamos descobrir quais foram os motivos que a levaram por essa decisão. Olá, muito obrigada por ter vindo, por ter topado conversar com a gente. Imagina, foi um prazer. Prazer é nosso. Bom, gente, a Fabiana é recepcionista, tem apenas 20 dias que ela passou por 2 cirurgias estéticas, a lipoescultura e a abdominoplastia. Por que você tomou essa decisão? O que estava te incomodando? Então, após a gestação, eu tenho uma filha de 2 anos, tive bastante gordura localizada, flacidez, e devido a isso eu quis recorrer a esse procedimento estético, esses procedimentos para melhorar a aparência, que realmente a gente sofre um pouco com a gestação, apesar de ser algo maravilhoso, mas traz algumas consequências para o nosso corpo. E o que estava te incomodando? Era mais essa parte do abdômen? Você acha que você estava um pouco acima do peso? Sim, engordei 17 quilos com a gestação, depois emagreci, fiz academia, mas aquela gordurinha localizada, depois que a gente engorda e às vezes mesmo emagrecendo as coisas não voltam. Então você procurou um profissional, procurou um médico e ele te recomendou essas 2 cirurgias simultaneamente, né? Tanto a lipoescultura como a abdominoplastia, que é para costurar os músculos do abdômen, aqui da barriga. É muito comum, né? Mulheres que tiveram filhos ter esse problema da musculatura ficar mais flácida. E ele mesmo te recomendou essas 2 cirurgias? Sim, profissional, geralmente, né, ele pergunta o que te incomoda, então o que me incomodava realmente a princípio, assim, o que mais me incomodava era essa flacidez, essa gordura localizada, que mesmo com a academia não conseguia resolver. E tem também a questão da diástase, devido à gestação, excesso de peso, a musculatura se rompe e isso é corrigido com a cirurgia plástica. Então, costura-se os músculos, né, interno e tira o excesso de pele com a abdominoplastia. Você teve o apoio da sua família? Eles te incentivaram a cuidar do teu corpo, a se submeter às cirurgias plásticas? Era um sonho, assim, meu, mas assim, meu esposo me apoiou. Como eu estava já dentro do peso, então as pessoas, nossa, você já tem um corpo bonito, não precisa. Eu sempre brincava, só eu sei o que tem por debaixo dos panos. E depois que eu fiz a cirurgia, inclusive mostrando as fotos do antes e depois, as pessoas, nossa, eu não imaginei que realmente era desse jeito antes, o depois está bem melhor, sem comparação. Realmente você precisava. Então, realmente, tinha indicação cirúrgica, sim. Tá ótimo. E conta uma coisa, como que está sendo pós-cirúrgico, né? Você tem aí um pouco mais de 20 dias das 2 cirurgias, você fez elas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Como que está sendo? Você repousou durante um tempo, agora você já está conseguindo voltar às suas atividades do dia a dia? Estou voltando às atividades aos poucos. Para mim foi bem tranquilo, eu acredito que a gente tem que seguir as orientações médicas, fiz o repouso, tudo certo. Como é bem recente, apesar ainda estou um pouco inchada ainda, mas assim, faz parte do procedimento, mas assim, a evolução já é significativa, já percebo assim, a mudança do corpo e assim, dia após dia você se sente mais, a sua autonomia vai voltando, já começa a retomar suas atividades diárias, enfim, hoje eu já estou me sentindo assim, bem mais apta para voltar ao trabalho, inclusive daqui uns 10 dias já estou voltando a trabalhar, muito tranquilo. E a gente sabe que o resultado mesmo final, a partir do 3º mês de cirurgia, mas como que você está se sentindo agora? Você já está notando mais formas no corpo? Está ficando do jeito que você sonhava? Com certeza, eu até falei para o meu médico que foi além assim das minhas expectativas, me surpreendeu, porque eu, aos 31 anos, sou jovem ainda, mas assim, é um corpo que eu tive já faz um tempo, sabe, que eu já tinha tido alguns problemas mesmo antes da gestação e agravou ainda mais depois, então assim, eu estou realmente muito feliz, eu acredito que é muito mais do que
uma futilidade, uma vaidade extrema, é saúde realmente. Assim, hoje eu me sinto até mais encorajada a buscar sonhos antigos que tinha ficado adormecida, mas hoje eu me sinto tão plena, tão realizada que eu estou pensando em acordar alguns sonhos que estavam adormecidos. Então, tô vendo que você está feliz, está satisfeita, né? Vai ficar ainda mais com o resultado final, mas de cirurgia plástica parou por aí? Por hora estou satisfeita. Vamos esperar, quem sabe, futuramente, né? Recorremos a outras cirurgia plástica, mas assim, por hora está ótimo, estou feliz, eu acho que é uma questão de realização pessoal. Eu digo assim, isso faz até bem para a maternidade, porque eu quero que minha filha olhe para mim e me veja não somente como mãe, mas assim, como mulher, uma mulher plena, realizada, feliz, linda. Você tá linda mesmo. Muito obrigada, Fabiana. Bom, pessoal, nós vimos um exemplo aqui da Fabiana, que depois da gestação ela ficou infeliz com o corpo, flacidez na barriga. Isso acontece com muitas mulheres, mas lembrando que o excesso, é claro, não é bom. Antes de tudo, procure um profissional, um médico capacitado, um cirurgião plástico, e a saúde em primeiro lugar sempre. Muito obrigada, Ressoar, e até a próxima. Durante muitos anos, a cirurgia plástica foi vista como um bem material e até mesmo status social, sendo indicativo de alto poder aquisitivo. Então, parabéns pela iniciativa do Dr. Tiago Marra, que atende com qualidade, com profissionalismo e segurança todas as pessoas, independente da classe social. São pessoas que desejam melhorar a sua autoestima e retomar as suas relações sociais por meio da cirurgia plástica. E é muito bom também esclarecer tantas dúvidas a respeito desse tema, não é mesmo?